Enfim, um País Sério. Acaba de sair mais um livro da série Avenida Brasil, de Paulo Caruso. Há 25 anos ele retrata com seus traços no programa Roda Viva e também nessa série aqui, Avenida Brasil, a crônica política. Bom, vamos relembrar quais são os principais momentos desses 25 anos de redemocratização do país, né, Paulo? Pois é, eu comecei, na verdade, como um espelho do que era o momento político, criando o Bar Brasil, que era um botequim, né, inspirado no temperamento de estadista do general Figueiredo, que era um estadista de botequim, que queria sair no braço para os estudantes, fazia aquela fanfarronice, dizer que ele ia aprender e arrebentar quem fosse contra a abertura que ele promovia. Depois, quando vem a abertura de fato, começa a ter outros poderes, né, constituídos ao longo do país. Não é mais o poder central único, né, não é aquela coisa da autocracia burocrática militar, né, da ditadura. E aí começa a ter a imprensa, começa a ter a igreja, começa a ter outras coisas. Então, o primeiro da série é esse, que é na saída, porque tem logo no começo, quer dizer, a primeira eleição que a gente tem, que é indireta, e é entre o Tancredo e o colégio eleitoral, não sei o quê. Quando o Tancredo vence no colégio eleitoral, ele fica doente e morre e assume o Sarney, né? Então, essa sensação de angústia e incerteza com o que estava por vir, é que deu o primeiro capítulo, o primeiro livro, que era a Transição pela Via das Dúvidas. E né? Depois, os outros episódios. Aí depois, a primeira eleição que sucede ao Sarney é a que elege o Collor, né? Então aqui a sucessão está nas ruas e é o Jânio ironizando o Collor, dizendo eu sou você amanhã, que era uma propaganda da bebida, da vodka, né, que tinha naquela época. Depois, já no regime Collor, ele começa a tecer aquelas atividades de ficar correndo e fazendo Cooper, mostrando que ele é um atleta, jovem, coisa super-homem e tal. E coincidiu com a análise do Francis Fukuyama, que era um filósofo, dizem que da CIA, né, que fala que com o fim do comunismo tinha acabado a evolução histórica, então era o fim da história. E aí fiz essa coisa que é uma analogia com o bonde da história, que os políticos estão sempre correndo atrás, né? No final do governo Collor, ele que se queixava de ser a modernidade diante do atraso, coisa do tipo, eu fiz esse desenho, esse livro, uma coletânea, que é Assim Caminha a Modernidade, com todos os fatores envolvidos. Aí tem o Renato Gaúcho, que é a ponta direita da seleção, os 7 grandes correndo para um lado, né, o Alcine Guerra sendo perseguido pelo DOPS, pela polícia secreta, várias cenas, o Cláudio Humberto, por exemplo, atacando os inimigos do Collor, coisa do tipo. E aí é o Assim Caminha a Modernidade. No impeachment do Collor, inclusive aqui, esse livro tem um momento que a saída dele, como abre, eu sempre uso a caricatura, mas às vezes a realidade supera a caricatura, né? É uma coisa que fica mais caricatural. Então, aliás, a gente realmente tem um país que é assim, profícuo, né? Em fatos assim interessantes, aquele do Itamar, né? Assistindo ao desfile de carnaval, com uma mulher sem calcinha. A realidade aqui, é uma piada, né? O período do Itamar está registrado nesse Se Meu Fusca Falasse, né? Que inclusive tem depois o episódio da Lilian Ramos, que eu tive. Aí vem a eleição do Congresso Nacional, que como os pais elegem os filhos políticos, essa coisa de você ter é uma espécie de absolutismo, né? Na verdade, a República Brasileira tem um caráter meio absolutista, porque o Sarney bota o Sarney filho, o ACM bota o ACM filho, o Tuma bota o Tuma filho, essa coisa. Então, tem uma dinastia de parlamentares, né? Aí eu fiz uma analogia com o shopping de Brasília, que é o Conjunto Nacional, né? E falando do Conjunto Nacional como uma imagem do Congresso, como um grande shopping center. Está o Congresso aqui, um grande shopping center de negócios, bacana. E aí depois, na sequência aqui, já aparece, quer dizer, a passagem para o Fernando Henrique como ministro todo-poderoso, isso aqui, e depois a questão religiosa aqui, o Conjunto Nacional, por exemplo, inclusive algumas imagens do Congresso, né? As discussões aí dos políticos, né? O cinema que só passava filme de sacanagem, tipo, que era uma coisa de salário mínimo. Né? Gente, você fez quantos... Você tem ideia de quantos desenhos você já fez até hoje na sua vida? Aí que tá. Nesse período, eu fazia às vezes até 4 páginas por semana, né? Quando eu estava com o Mino Carta, com a revista Isto É, e depois virou Isto É Senhor, coisa tipo, eu fazia às vezes aberturas de 4, 5, 6 páginas. Então, você imagina no mínimo 1 página por semana, ao longo de 25 anos, né? Quer dizer, tem muita coisa. E isso eu estava no meu arquivo aqui, as minhas mapotecas, né? Estão cheias dessas obras aí. Agora, eu tenho até uma cena engraçada que eu uso muito a referência fotográfica, né?
Tem uma cena genial que é o Alan Garcia e o Lula rindo um com o outro, os dois agachando de rir, porque o Lula entrega um calhamaço sobre o projeto político para a América Latina e o Alan Garcia mostra um pendrive. Então essa rapidez, né, da tecnologia no meio da comunicação. Paulo, e aí depois de 25 anos a gente chega enfim a um país sério, né? E aí eu queria até que você falasse um pouco dessa capa aqui, ali a gente tem ali o desenho, né, que vamos até mostrar aqui um pouquinho. O que é esse país sério, né? Quem são esses personagens, né, assim, que tornam a gente tão sério, né? Tem um mocinho aqui deitado aqui, né? Quem é? Ronaldinho? O Ronaldinho sendo carregado pelos 3 travestis, né? Lá na ponta está o Rabino Henri Sobel com as gravatas embaixo do braço. Cadê ele aqui? Tá na esquina. No outro desenho ele está mais visível. Esse aqui é o desenho que originou, na verdade, depois eu criei o desenho da capa, mas aqui que está essa discussão entre o Celso Amorim e o Lula, e mostra que o investment grade, que é um padrão de seriedade nos investimentos, tipo, não significa um padrão de seriedade no comportamento. Porque aqui tem detalhes, por exemplo, do padre que subiu nos balões sem GPS e foi para o espaço, né? O governador que levava a sogra para passear, né, no jato do governo, com as custas do governo. Que se reelegeu, inclusive, né? O irmão do Ciro Gomes, o Cid Gomes. Cid Gomes. Aqui o Ronaldinho saindo do motel com os 3 travecos. Os cartunistas milionários, né, que receberam aquela herança, aquela indenização milionária. Aqui o Henri Sobel. Aqui o assassino da freira lá do Amazonas, né, da missionária, né? Aqui muito engraçado. Os sanguessugas também. Investment grade, que é o Lula falando isso também. De palavra é essa? Investment grade. Que porra de palavra é essa, Celso Amorim? Bom, quer dizer que agora, segundo os parâmetros macroeconômicos, nós podemos ser considerados um país sério. Não brinca. E aí essas cenas todas que desmentem a nossa seriedade. Outra coisa que eu acho notável, até acabou ficando na 4ª capa do livro, é essa condição que parece que os escândalos são permanentes, os governos são passageiros, né? Os escândalos sempre, desde da época de Jânio Ademar, depois o golpe, os militares, tudo. Os militares tentaram abafar, mas essa capacidade da República gerar escândalos é interminável, inesgotável.